Amém, igreja? Amém. Evangelho de Levi, ou Mateus, é a mesma coisa. Capítulo 3, verso 17. Amém? Eu vou ler uma vez, depois você me acompanhe, tá bom? Se você não tiver Bíblia, tem aqui no telão também, ó. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, verso de número 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Toda a igreja, verso 17, toda a igreja, 1, 2, 3. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Deus. É o próprio Pai falando de quem? Jesus. De Jesus. Quem aqui, irmãos, se sente filho de Deus? Levanta as mãos assim. Levanta suas mãos, eu quero te conhecer. Então tá bom, pode se assentar aí. Aleluia, Jesus. Mel, põe o fundo musical, filha, para nós. Irmãos, vou pedir um favor para vocês encarecidamente, tá? De pé nesse momento só fica as obreiras, tá? Evitem, por favor, os papais e as mamães, não deixem as crianças ficar andando pelo corredor, tá bom? Outra coisa, se você quiser água, você pede para uma obreira, tá bom? A obreira está aí, ó, com prazer para te servir, tá? Se você precisar de água, ela leva até você. Você não precisa ir lá no fundo beber água, tá bom, igreja? A igreja está aqui para isso. Aliás, as obreiras estão aqui para isso. Amém? Irmãos, temos mais sobrinho da Viviane, amém? E a Késia. Cadê a Késia? Está lá no fundo, amém? Portal 2, como que nós vamos receber os visitantes dessa noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, ó, presta atenção aqui, ó. Você já parou para pensar, irmãos, se tinha de fato alguma necessidade de Jesus vir a essa terra como criança, adolescente, jovem, varão, e aí morre com um pouco mais de 30 anos de idade e ascende aos céus? Você já parou para pensar, irmãos, que todo esse processo da cruz poderia ter sido feito da noite para o dia? Jesus poderia ter vindo e aparecido sem ter que nascer no ventre de uma mulher, sem ter que de repente aparecer na história. Jesus, ele simplesmente poderia ter nascido, ou aliás, ter aparecido em algum ponto dessa terra e começar a exercer o seu ministério. E depois disso, Calvário, morte, ressurreição, estava tudo certo. Só que, irmãos, é muito interessante a gente observar, porque Jesus, ele como homem, Jesus como ser humano, Jesus como pessoa, igual a eu e você, sujeito às mesmas paixões, porém sem pecado. Ele vir a essa terra, viver e ir para a cruz, depois ressuscitar no terceiro dia e ser ascenso aos céus, irmãos, isso seria muito pouco para Deus. Deus queria algo mais. Deus queria algo muito maior do que a cruz. A cruz é muito grande, o símbolo que a cruz tem para nós é algo sobrenatural, é algo extraordinário. Só que Deus, ele queria ensinar muito mais através da vida de Jesus nessa terra. Eu sempre disse isso para vocês. Jesus tem muito mais para ensinar quando ele está vivendo como homem nessa terra do que quando ele está na cruz. Jesus tem muito mais para ensinar para mim e para você, pelo fato de ele estar vivendo nessa terra, do que quando ele está lá na cruz do Calvário, pendurado. Ele tem muito mais para ensinar. Jesus, a todo instante, ele quer ensinar-nos com relação à sua própria vida. Jesus veio para nos ensinar a viver nessa terra.
Jesus veio te dar o exemplo, me dar o exemplo de como se comportar nessa terra, de como se comportar mediante as dificuldades dessa vida. Porque você precisa aprender, igreja. Nós precisamos aprender como servo de Deus a viver nessa terra. Porque senão, irmãos, é em vão a nossa vinda aqui. Nós vamos viver mal. E como é que nós aprendemos, pastor, a viver nessa terra? Olhando para a vida de Jesus, com os seus comportamentos e com as suas atitudes. Agora perceba, irmãos, uma coisa interessante que nós acabamos de ler. Capítulo 3, verso 17. É o próprio Deus que está falando. É o próprio Deus que está testemunhando. Uma coisa, irmãos, são as pessoas me ver como pastor aqui no nosso cotidiano, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo. Uma coisa é as pessoas me elogiar como pastor, como servo, como obreiro da casa do Senhor. Só que outra coisa é Deus me elogiar, sendo Ele o próprio Deus Todo-Poderoso. Perceba, irmãos, que a fala do versículo 17 já abre com um confronto, porque é o próprio Deus que está testemunhando. É o próprio Deus que está afirmando, que está notificando para aqueles homens: olha, esse aí é o meu filho amado. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda para você mesmo. Se tivesse uma reunião nos céus hoje, para comentar o seu caráter, para comentar a sua atitude, o seu modo de viver longe das pessoas, às 2 horas da madrugada, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, o que você acha que iriam falar de você lá em cima nos céus? Percebe, irmãos, que o confronto aqui para nós é do próprio Deus falando. Não é as pessoas que estão falando do pastor Alex. Não é o pastor de campo, as ovelhas, a esposa, as filhas. Não, é o próprio Deus que está testemunhando. Será que Deus ele pode dar um elogio como ele deu para Jesus naquele dia, com relação a mim e a você? Será que Deus lá em cima nos céus ele pode olhar para você e falar assim: ó, este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer de verdade? Será que Deus ele pode olhar para mim, que estou aqui constantemente nos cultos, vestindo um paletó, e falar assim: ó, esse aí tem uma vida reta, íntegra, sincera e temente a Deus? Olha o confronto. E o versículo continua: este é o meu filho. Percebe, irmão? É interessante a gente observar esse versículo, porque Deus ele não está falando só de filho no sentido da essência. Este aí é meu filho na essência, hein? Deus não está falando só da questão de filho na genética. Este aí é meu filho porque se parece comigo, tem os traços do meu rosto. Não, Deus está indo muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Deus está falando assim: ó, este aí é meu filho porque se comporta como mim. Este daí é meu filho porque ele se comporta como eu. Ele se comporta como eu sou. Ele tem as minhas ações, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Este é o meu filho porque ele se parece comigo nas suas atitudes. Então o confronto de Deus, irmãos, para mim e para você nessa noite é essa. Eu perguntei para você, você levantou a mão. Você falou que era filho de Deus. Mas por que você é filho de Deus? É pela essência? Porque você é imagem e semelhança? Ou por causa do caráter? Se for por causa do caráter, da atitude e do comportamento, você pode se ser chamado filho de Deus? Sim ou não, igreja? É só você que pode responder para você mesmo. Nem o pastor, embora eu te veja aqui todo culto, ou pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, mas eu não sei o que você faz nos escondidos, às escuras. Eu não sei o que você faz quando você está sozinho. Porque o que é caráter? Caráter é aquilo que nós somos no escuro, quando ninguém está vendo a gente. Quando a luz se apaga e nós estamos longe dos olhos de todo mundo, aí se manifesta o nosso caráter, o que nós realmente somos. Porque isso aqui, irmãos, não é caráter. Pregar aqui, ó, essa palavra não é caráter. Caráter é aquilo que eu sou no escuro. Agora, irmão, perceba uma coisa interessante.
Quando Deus fala, este aí é meu filho em quem eu me comprazo, em outras traduções eu gosto e sou apaixonado pelas traduções da Bíblia, diz assim, ó, este é o meu filho que me dá muita alegria. Em outra tradução diz assim, ó, este é o meu filho que me deixa muito feliz. Na tradução, a mensagem da qual eu sou mais apaixonado, de todas elas eu gosto mais dessa, diz assim, ó, este é o meu filho que é a alegria da minha vida. Será que você pode nessa noite pensar consigo mesmo, você está dando alegria ou está dando raiva para Deus? Será que você está dando prazer e alegria para Jesus de Nazaré? Ou você está fazendo cada vez mais ele passar raiva com você? Será que Deus não fica lá em cima do céu dizendo, essa peste não melhora de jeito nenhum? Eu não sei mais o que eu faço por essa coisa. Já morri na cruz, já derramei sangue e essa coisa ainda continua dando trabalho. Olha, irmãos, eu vou ler novamente para vocês. Este é o meu filho que é a alegria da minha vida. Será que nós temos dado alegria para Deus? Ou temos feito Deus passar raiva? Só que, irmãos, o mais importante, aliás, não vou dizer o mais importante, o mais interessante disso tudo, que quando Deus fala no capítulo 3, verso 17, no último versículo do capítulo 3, aí vem um confronto para Jesus no capítulo 4. Qual capítulo? Capítulo 4. Porque uma vez, irmãos, que Deus fala, Deus ele quer provar aquilo que ele fala. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Uma vez que Deus fala, Deus quer provar o que ele fala. Se ele falar que vai fazer, ele prova que faz. Se ele falar que você vai ser, ele prova que você vai ser. Se ele falar que você vai receber, ele prova que você vai receber. Agora é interessante, irmãos, perceba no capítulo 4. Deus falou no capítulo 3, este é o meu filho em quem me traz muita alegria. Só que no capítulo 4 vem o confronto. Deus fala e Deus prova. Deus fala e Deus prova. Deus fala e Deus fala e Deus prova. Deus falou no capítulo 3, agora ele vai provar que aquele lá é o filho dele de verdade. Capítulo 4, o versículo 1 abre assim, ó. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Esta palavra tentar, ou esta palavra tentação no grego original, irmão, quer dizer seduzir. Quer dizer provar, testar, provar a virtude de alguém ou de alguma pessoa. Quando Deus permite que Jesus vá para o deserto, é porque Deus quer provar para a humanidade que o que ele falou no capítulo 3 é a pura verdade. Deus ele não joga palavras ao ar. Tudo que Deus fala, irmãos, tudo tem um propósito definido. Isaías capítulo 55 fala que a palavra do Senhor quando desce, ela rega a terra e produz pão e semente ao semeador. Então tudo que sai da boca de Deus, irmãos, tem um propósito único e exclusivo. E ele vai provar aquilo que ele fala. Capítulo 3 ele fala, isso aí é meu filho em quem eu tenho muito prazer. Capítulo 4 ele prova. Agora me acompanha, ó. O adversário, irmãos, está tentando Jesus no deserto. O diabo está tentando Jesus no deserto. E por duas vezes o diabo usa a expressão se tu és o filho de Deus. Perceba que o adversário já coloca em dúvida. O adversário já coloca em dúvida aquilo que Cristo é. Porque o Pai falou que ele é. Só que o adversário agora vai tentar Jesus para ver se de fato ele é aquilo que o Pai falou que ele é. O Pai fala, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. No capítulo 4 o Pai vai provar. E o diabo, ele vai tentar Jesus. Como tenta eu, como tenta você. Ah, eu amo a minha esposa. Já percebeu, irmãos, que todas as vezes que a gente fala alguma coisa, alguma expressão, vem sempre uma prova para de fato a gente perceber se aquilo que a gente falou é verídico ou não é. E não é para Deus saber, irmãos, é para eu e você ter certeza daquilo que a gente está falando. Eu amo a minha esposa, só que sempre vai acontecer alguma coisa. E aí eu vou perceber de fato se eu amo ou se eu falei da boca para fora.
Quando é que eu falo da boca para fora? Quando as minhas atitudes, os meus comportamentos não acompanham aquilo que eu falo. Então capítulo 4, o diabo o diabo começa a tentar Jesus. Em duas palavras ele já começa a colocar em dúvida aquilo que Deus falou no capítulo 3. Se tu és o Filho de Deus, por duas vezes. O pronome se indica que algo ou alguém está indefinido, é genérico, é incerto. O diabo está falando mais ou menos assim, ó. Eu não tenho certeza se você é o Filho de Deus mesmo, na essência, na genética e no comportamento. Eu não tenho certeza que você de fato é o Filho de Deus que estão falando por aí, o queridinho do Papai do Céu. Aí vem a prova. Capítulo 4, verso 3, o adversário fala assim, ó: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Versículo 4, Jesus vai responder para o diabo. Olha só, me acompanha aí na sua Bíblia. Versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Perceba, irmãos, essa fala do diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras do deserto se tornem pães. Por quê? Você está com fome, você está faminto, está há 40 dias sem comer nada. E aí, como é que é? Vai transformar essas pedras em pães ou não? E aí Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem. A primeira coisa, irmãos, que a gente aprende aqui é que a companhia do Pai é o suficiente para Jesus caminhar em meio às adversidades da vida. A presença do Pai, as palavras do Pai, os benefícios do Pai é o suficiente. Eu não preciso de ter algo que eu quero ou estou de fato precisando para que Deus se torne o meu Pai, o meu Senhor e o meu protetor. Eu não preciso disso. Jesus estava declarando publicamente: não, o que o Pai me dá, a palavra do Pai é o suficiente para mim. Eu não preciso transformar essas pedras em pães para me alimentar e satisfazer os meus desejos, porque eu estou num propósito do Pai. Eu estou aqui para cumprir um propósito do Senhor, e eu não preciso comer pão. Ao contrário, as palavras dele é suficiente para que possa me manter de pé, adorando, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. É a primeira coisa que a gente aprende, irmãos. As palavras do Pai é suficiente. Mas mesmo em meio às lutas, sim, Jesus estava com fome, estava tendo necessidade de quê? De pão. 40 dias sem comer. Versículo 2. E aí diz o texto no final: e teve fome. Jesus estava faminto, irmãos. Ele, como Filho de Deus, poderia transformar aquelas pedras em pães? Sim, poderia. Só que ele optou por cumprir o propósito do Pai, sabendo que aquilo que o Pai dava para ele era suficiente. Amém? Deus está dizendo para nós nessa noite: receba o suficiente que vem diretamente do Pai, para que você possa sobreviver neste deserto. É mentira do diabo. Você não está precisando de pão, coisa nenhuma. Você precisa mesmo da presença de Deus, da palavra de Deus, do consolo de Deus, para que Deus possa continuar te levando neste deserto. Quantos recebem nesta noite o suficiente do Senhor? Primeira coisa, eu sou filho de Deus. Como você prova, Jesus? Porque eu só recebo dele o suficiente, para mim está tudo certo. Versículo de número 6 e 7, irmão. A segunda coisa que nós aprendemos aqui. É interessante a gente observar esse capítulo 4, que a gente passa batido. A gente vai lendo, e nem percebe as pérolas que tem aqui. No versículo 6, o diabo mais uma vez coloca em dúvida, em xeque, aquilo que de fato Jesus era. O diabo fala assim: ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima abaixo. Porque o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, para que de lá de cima ele pudesse continuar tentando Jesus. E quando ele tenta Jesus, ele fala assim: ó, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima lá para baixo. Porque a Bíblia diz, Jesus, que aos seus anjos dará ordem para que não tropeces em pedra. Aí vem a resposta de Jesus no versículo 7. Ele diz assim, ó: não tentarás o Senhor teu Deus.
não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aqui, irmãos, fala de que a nossa relação com o Pai não depende de bênçãos, de vitórias, de dádivas e de presentes. Para que de fato nós possamos ser filho de Deus, como nós pensamos e como a Bíblia diz, essa relação e essa amizade com Deus não está condicionada àquilo que Ele pode dar para nós. Jesus já descartou essa hipótese. Falou: opa, eu não preciso disso aí não, para provar que Deus é o meu Pai e que eu sou filho dele. Eu não preciso desse milagre, vamos assim dizer, para que as coisas possam ser provadas de fato que eu sou filho do Pai. Negativo. Ao contrário, eu não posso tentar o Deus Todo-Poderoso. Jesus está falando: a minha relação com o Pai não depende de bênçãos. A minha relação com o Pai não depende de vitória, de portas abertas, de dinheiro, de emprego. A minha relação com o Pai depende somente e exclusivamente do amor dEle, da misericórdia dEle, da bondade dEle. É isso sim, irmão, de qual eu dependo de Deus. Eu dependo somente disso. Eu não dependo de mais nada. Já viu, irmãos, aquele negócio? Se a gente não receber, a gente se enfraquece na fé. Que fé é essa? Que fé é essa do Deus Todo-Poderoso? Se a gente não receber, a gente não faz mais. Se a gente não ganhar, a gente não dá um passo à frente. Se as portas não se abrir, eu não caminho mais. Se as portas não se escancarar, eu não saio mais daqui, eu não caminho mais, eu não oro mais, eu não jejuo mais, eu não apareço mais. Que fé é essa, irmãos? Que relação com o Pai é essa, que está condicionada àquilo que Ele pode dar para nós? Perceba que isso aí é coisa única e exclusiva de quem? Do diabo. Pula daqui de cima, Jesus. Pula daqui de cima e o seu Deus vai te ajudar. Aí Jesus falou o que para ele? Não precisa disso. Eu não preciso pular daqui para tentar o meu Deus. A minha relação com Ele está condicionada àquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. A minha amizade com Deus, o fato de eu ser filho de Deus, não está condicionada à bênção, ao carro, ao salário, às portas abertas, à casa própria que eu possivelmente posso receber um dia. Não, a minha relação e a minha amizade com Deus, o fato de eu ser filho de Deus, não está condicionada aos bens materiais, mas está condicionada àquilo que Ele já fez, já realizou e já operou na minha e na sua vida. Se eu sirvo a Deus só por aquilo que Ele pode dar, irmãos, eu nunca vou conseguir servir a Deus. Se eu sirvo a Deus só por interesses, eu nunca vou conseguir servir a Deus de fato. Eu sempre falo aqui e volto a repetir isso. Você pode usar o dízimo e a oferta, irmãos, mediante os 31.173 versículos que tem aqui dentro, ó. Você pode usar qualquer um deles para falar de dízimo e oferta, para falar que Deus, que se você der, Ele vai te dar em dobro. Isso não é mentira, só que você tem que aprender a servir a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, e não por aquilo que Ele ainda vai te dar. Porque quando eu dizimo e oferto com interesses naquilo que Deus vai me dar, eu estou fazendo uma moeda de troca com Deus. E nem sempre, irmãos, o que eu dou aqui é proporcional. Aliás, o que eu dou aqui como dízimo e oferta não é proporcional àquilo que Deus vai fazer na minha vida. Se você der, se você não der, Deus, Ele tem o poder de fazer do mesmo jeito. Se você fazer, se você não fazer, Deus tem o poder de realizar e fazer na sua vida da mesma maneira. Não tem problema nenhum se você não der. Então a gente precisa aprender a servir a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele é. Tem o louvor, né? Do Adelino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer? E se Deus não fizer, igreja?
E é isso que Jesus está pregando aqui, ó, no capítulo 4, versículo 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Jesus estava gritando assim, irmãos, para toda a humanidade ouvir: eu não sirvo ao meu Pai por causa daquilo que Ele vai fazer na minha vida. Eu sirvo ao meu Pai por causa daquilo que Ele é, por causa daquilo que Ele fez e por causa daquilo que Ele representa para mim como filho. Terceira e última coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui nesse texto do capítulo 7. Porque Deus fala e Deus prova. Deus fala e Deus fala e Deus prova. Jesus está falando aqui no primeiro tópico: a companhia do Pai é suficiente para mim, eu não preciso receber bens materiais. Segunda coisa, eu sirvo a Deus por causa daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez por mim, e não por causa daquilo que Ele vai fazer. Terceira e última coisa, versículo 9 e 10. Perceba o que o adversário fala para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo está falando assim para Jesus no versículo 9: ó, eu tenho os reinos do mundo, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho poder aquisitivo, poder financeiro, e tudo isso, Jesus, eu vou te dar se você de joelhos me adorar. Jesus responde no versículo 10: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Terceira e última coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui é que nada destruía a relação de Jesus com o Pai. Nada e nem ninguém conseguia destruir a relação de Jesus com o seu Senhor. E você já percebeu, irmãos, que coisas minúsculas, coisas pequenas, atrapalham a minha relação com Deus. Coisas pequenas e minúsculas atrapalha ou tem atrapalhado a sua relação com Deus. E Jesus, ele prova aqui para nós que nada, irmãos, absolutamente nada nessa terra poderia influenciar a relação de Jesus com o Pai. E quantas coisas não têm influenciado você a tal ponto de estragar, de se deteriorar, de se quebrar a sua aliança com Deus. Você já percebeu, irmãos, que a gente consegue trocar Jesus por qualquer coisa? A gente consegue trocar um culto de Santa Ceia por qualquer festa, por qualquer passeio. A gente consegue trocar um culto, seja de domingo, de quarta, de sexta, por qualquer coisa. A gente está trocando ultimamente Jesus por uma partida de futebol. Poucos dias atrás tivemos um jogo aí do Corinthians e São Paulo, exatamente no mesmo dia do culto, no mesmo horário. Mas me deu um ódio, irmão. Me deu um ódio isso. E eu não estou falando só daqui do portal, estou falando geral. Porque nós pastores conversamos bastante. E é sempre a mesma coisa, a mesma história. Como que as pessoas conseguem trocar Jesus por qualquer coisa? Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, não se escandalize comigo. Tem pessoas que não podem ter um carro melhor, porque se ela tiver, ela se desvia, ela vai embora da igreja e nunca mais volta. Tem pessoas que não podem ganhar o dobro do que ela está ganhando hoje, porque se ela ganhar, ela vai embora da igreja e nunca mais volta, nem sequer para agradecer. É meio escandaloso isso, irmãos? É. Só que é bíblico, é a palavra de Deus que diz. Jesus foi trocado por 30 moedas de prata. Judas trocou Jesus, uma amizade de mais de 3 anos. Judas trocou por 30 moedas de prata. Irmãos, 30 moedas de prata naquela época não era muito dinheiro. Mas Judas conseguiu comprar um pedaço de campo. Judas conseguiu comprar um terreno pequeno para fazer uma plantação. Para nós era uma coisa grande, né? Meu Deus, 30 moedas de prata, eu compro o meu terreno, construo minha casa própria. Se chegar uma proposta, irmãos, duvidosa para você hoje,
uma proposta grande, mas é uma proposta grande. E aí a pessoa fala assim, ó, e aí, o que você escolhe? Jesus ou a proposta? Tem pessoas que pegam a proposta e largam Jesus, abandona Jesus, vira as costas para Jesus. E Jesus aqui está falando para o diabo. O diabo diz para ele assim, ó, no versículo 9: eu vou te dar tanta coisa, eu vou te dar tanto dinheiro, tanto poder, tanta fama. Olha, eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, mas você precisa se prostrar e me adorar. Aí Jesus fala assim para ele: ao Senhor Deus único, exclusivo, Criador dos céus e da terra, somente a Ele adorarás, somente a Ele glorificarás, exaltarás, porque somente Ele é digno do meu louvor, da minha glória, da minha adoração e da minha reverência. Este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós adoramos. A resposta de Jesus foi muito enfática, direta. Foi sem rodeios, foi sem fazer curva. Diabo, vai-te embora da minha vida, porque mesmo eu sendo pobre, mesmo eu sendo filho de um carpinteiro, mesmo eu sendo filho de uma mulher que teve a sua reputação duvidosa no meio da sociedade por ficar grávida antes do casamento, mesmo eu sendo um homem pequeno, um homem sem aparência, mesmo eu sendo um homem pobre, eu vou continuar servindo o Deus que me chamou, que me vocacionou e que me escolheu. Será que você pode receber essas palavras no seu coração nessa noite? Sabendo que mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, não larga, não sai daqui, não abandona o barco. Não vai ser como Demas, que amou o presente século. Não vai ser como Alexandre o Latoeiro, que causou muitos males à obra de Deus. Mas vai ser como Timóteo, vai ser como Davi, que não desistiu, mas se levantou e adorou, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Será que você pode aplaudir Ele nesta noite? Aplauda Ele nesta noite. Ô glória, bate palma para Jesus e dá glória, igreja. Bate palma para Jesus e glória, ó.